Olá, pessoal. Sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia. Vou estar com vocês com a disciplina de filosofia, essa segunda série do ensino médio, e a nossa aula é a quarta aula, né? Então vamos dar continuidade àquilo que a gente já vem falando, e a temática de hoje a gente vai trabalhar sobre cultura e natureza, né? Que são duas coisas parecidas que são, né? Muito parecidas, e também muita gente entende que sejam opostas, né? Mas elas têm os seus pontos, têm as suas informações e o seu conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos na nossa introdução, nosso banner, ele vai ter aí uma distinção entre cada uma dessas informações. A introdução ele vai dizer a natureza e a cultura podem ser pensadas como polos opostos, enquanto que a natureza é regida pelas leis da causalidade e necessidade e universalidade. E na cultura temos liberdade, autonomia e escolha. A natureza sempre é uma, a cultura é múltipla, né? Se modifica no tempo e no espaço e produz história. Então, pessoal, o ser humano, ele faz parte da natureza, mas ele faz parte da natureza como qualquer animal, né? Como o gorila, como o lobo, como o tigre. Ele está lá, ele é um animal selvagem. Rousseau chama o bom selvagem. Por que bom selvagem? Porque ele não tinha ainda aquilo que a gente chama de civilidade. Ele não era um ser servil, ele não vivia em função do trabalho. Então, servil está ligado ao serviço. Então, ele não era um ser civil, ele não estava sujeito ao trabalho e nem viver na sociedade nesse sistema de troca de informações, de conhecimento, de linguagem, né? E essa mudança do homem, do estado, do bom selvagem para o civilizado, ele passou a ter cultura. E a cultura ela está ligada à prática do homem que estava cultivando, sei lá, determinado tipo de grão, aquilo é um tipo de cultura, né? Também das informações que ele tinha de plantar na estação certa, e de tanto ele ter esse hábito, passou a ser associado à sabedoria dele como cultura. Então, quando você vê alguém diz, rapaz, esse homem é cheio de cultura, ele é cheio de conhecimento. Então, está associado ao tipo de conhecimento, né? Mas o homem também ele está intrínseco na sociedade, nessa sociedade modificada, nessa natureza modificada. Mas a natureza ela não deixou de ser natural, porque o homem tem fome, o homem tem sede, o homem tem necessidade de dormir, como todos os seres viventes, que dorme, que toma água, que descansa. Então, a natureza, ela está aí, ela é universal, né? Ela é para todos. A natureza, ninguém não pode dizer que não tem acesso a ela. Ninguém pode dizer que não tem acesso ao sol, que ninguém tem acesso à água, né? Que não tem a necessidade da água. Né? Então, ela está aí. Né? A natureza ela existe, todos nós temos. Agora, o que diferencia o homem de um animal é justamente a cultura. É a cultura que diferencia ele, né? Então faz com que ele seja especial, que ele tenha relações com divindade, ele crie uma linguagem, que ele tenha sociedade com esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos prosseguir. A natureza. O ser humano destaca-se dos outros animais. Em sua existência, não se limita a aceitar o mundo natural que o rodeia, mas o modifica construindo a civilização, tá? Esse trabalho civil, né? Podemos considerar a natureza como um conjunto de todas as coisas que existem em estado bruto, ou seja, independente da interferência humana. Tá lá a natureza, o mar tá lá, mas se o homem passou lá, modifica. A mata tá lá, né? Normal, nunca passou ninguém, é natural, é a mata selvagem ali, bruta, virgem. O homem passou por lá, modificou, já é modificada. Porque o homem, tudo que ele toca, que ele mexe, que ele interfere, ele vai modificando, né? Então, os seres humanos que construíram as florestas, jamais. Né? Elas nasceram pela própria força da natureza.
Não foi os homens que construíram os rios. Com exceção do Canal do Panamá, todos os rios nasceram naturalmente, surgiram pela necessidade do próprio relevo, né? Foi os homens que construíram os minerais? Jamais, né? Os minerais estão aí, os sais minerais, a água, né? Os gases estão aí, né? Todos esses elementos. As estrelas estão aí. Desde quando o homem entende que é homem, ele olha para as estrelas e procura a resposta, né? Todas essas coisas já existiam antes do nascimento do primeiro ser humano e poderão continuar a existir após o desaparecimento de toda a espécie do homem. Tá? O ser humano, porém, destaca-se dos animais, primatas, justamente pela capacidade de modificar a natureza. Então ele modifica a água do mar, torna-se ela salina, né? Ela pega, modifica, faz com que ela seja agradável, que as pessoas venham a tomar. É o homem que pega a água limpa dos rios, a água doce, e faz com que essa água seja uma água insípida, né? Uma água contaminada, poluída por lixo, né? Então, o homem modifica, seja para o lado positivo ou negativo, mas ele modifica a natureza, ele entra na selva, ele desmata, ele destrói a selva, ele corta a madeira, ele dizima os animais, né, que não oferecem risco, nenhuma resistência e que mata para sobreviver, que não causa nenhuma maldade para a sociedade, ele vai lá, destrói os animais, mata os animais, faz atrocidade, tira o couro, né? Então é o homem, né? O ser humano, ele é o agente da natureza, ele modifica a natureza, né? Mas não aquela natureza intrínseca dentro, né? O homem não pode modificar a natureza de um gato, de um cachorro. Ele não pode modificar. O cachorro, quando nasce, já nasce com a natureza de cachorro. O gato nasce com a natureza de gato. Embora que ele consiga viver em sociedade, mas ele vive em sociedade, o gato, mas ele também pode se adaptar no mato, ele pode virar um animal selvagem, né? Então, o homem não. Uma vez selvagem, ele tem dificuldade de se adaptar, né? Uma vez selvagem, ele tem em si a sua natureza de ser selvagem, né? E aí tem outras lendas, né, contadas, filmes como do Tarzan, filme do Mowgli, por exemplo, né, da Malaya, por exemplo, das duas meninas que foram achadas na Índia, que conviviam com os cães, né, os cachorros. Dificilmente eles iam conseguir, né, se adaptar à sociedade, né, mas, né, nesse caso, né, não se limita a aceitar aquilo que é dado quanto ao seu nascimento, mas age no sentido de modificar o entorno. Então, o ser humano é o modificador da natureza e do meio ambiente. Tá bom? A cultura, né? Podemos assim definir a cultura é o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando a natureza, incluindo no seu conceito não apenas objetos materiais, mas também objetos espirituais, né? Como comportamento, crença, manifestações artísticas, né? O homem modifica a natureza e ele procura relatar essa modificação através daquilo que ele vai produzir. É o comportamento, é a crença, né? A crença é uma modificação da natureza, é uma explicação para o raio, é uma explicação por que o mar sobe, por que desce, né? É uma explicação por que os ventos, eles trazem ventos frios e quentes. Então, a crença é uma explicação para os fenômenos naturais, é baseado justamente no conhecimento do senso comum. Tá? Os bens culturais, diferentemente dos naturais, não existem sem a participação do humano. Ao contrário, é imprescindível que o ser humano haja para que o produza a cultura. Assim, em resumo, né, constatamos que a natureza é dado, né, é dado a gente. Então, ninguém vai lá fazer a água. A água, ela existe né, desde quando o homem entende que é homem, a água está lá. A água ela pode modificar do seu estado, de líquido para sólido, mas continua sendo água e ela é nos dada. A gente só tem que cuidar da água para não acabar com ela, né? Poluir ela, contaminar com elementos radioativos, corrosivos, né? Ácido, né? Cuidar da água. Enquanto que a cultura é uma construção, que ela pode ser modificada,
né? Ela pode ser adaptada, né? A cultura ela é adaptada, ela pode modificar. Nós temos cultura, por exemplo, do povo africano que chega no Brasil, é uma cultura. Aí se encontra com a cultura católica, aí há uma miscigenação de duas culturas, então faz-se uma outra cultura. Então, já a natureza não, a natureza dificilmente se modifica para pior. Ou, né, quando o homem manipulando por fertilização in vitro, pode manipular determinados tipos de substâncias, né, ou de vegetais, para que eles possam ser muito mais bonitos, virtuosos, belos, para ser comercializável, né? Então, pode ter sim uma modificação sim da natureza, né, dos elementos naturais químicos ali nos frutos dos vegetais. Tá bom, gente? Vamos prosseguir. Significado de cultura para a sociedade. Então, segundo o dicionário Aurélio, cultura pode significar ato, arte, modo de cultivar, lavoura, conjunto das operações necessárias para que a terra produza, vegetal cultivado, meio de conservar, aumentar, utilizar certos produtos naturais, aplicação, né, do espírito, né, a determinados estudos ou trabalhos intelectuais, né? Instrução, saber, estudo, né? Apuro, perfeição, cuidado. Então nós temos um bannerzinho justamente relatando, né, esse significado cultural para a sociedade. A cultura está nas pinturas, a cultura está na comida, a cultura está na dança, a cultura está na vestimenta, na forma de falar, na forma de você se aproximar das pessoas. O brasileiro, culturalmente, tem o hábito de tocar nos outros. Já os americanos não gostam muito de ser tocado, né? Então, existem culturas intrínsecas dentro da religião, culturas que são ateístas, que são totalmente diferentes, né? Então, a sociedade, ela é uma construtora de cultura. A sociedade que produz a cultura que ela precisa, que ela quer e que ela se identifique. Então, cada sociedade tem a sua cultura, né? Então, nós brasileiros temos a nossa cultura. Então, conclusão. Portanto, a cultura é um termo bastante explorado pela antropologia, ciência que surgiu na mesma época em que a sociologia, né? Então, ambas surgiram justamente no momento da cisão do mundo medieval para o moderno, quando começa a se observar que esse ser humano ele começa a viver em sociedade e a sociedade traz os seus problemas, né? Traz os seus percalços e precisa a ciência dar uma explicação. E o primeiro pesquisador que começou a observar essas mudanças é justamente Auguste Comte, depois Émile Durkheim, Max Weber, o próprio Karl Marx, né? Aí outros pensadores foram surgindo, Rousseau, né? John Locke, né? Thomas Hobbes, para procurar explicar essa relação, essa política do homem, essa interação com a sociedade. Então, a sociologia visa analisar a sociedade humana a partir de sua produção cultural, indo, né, das mais elementares formas de organização social até as mais complexas. Então, ele sai daquela sociedade indígena mais difícil de se entender, pode ser daquelas culturas mais dos índios australianos, né, lá primitivo, até as mais desenvolvidas e complexas, né? Então a natureza se refere aos fenômenos do mundo físico e também à vida em geral. Esse conceito mais tradicional de natureza implica uma distinção entre os elementos naturais e artísticos, né, e artificiais da Terra, sendo, né, o oficial daquilo que foi traduzido, né, trazidos, né, à existência por uma consciência humana ou uma mente humana. Tá bom, gente? Então, o nosso Exercitando ele vai estar assim, espero que você venha printar, e a questão certa é a última, tá? O professor César fica por aqui, acesse a plataforma Eduque, vá lá também no YouTube, ebaulas.ead.ce e tenha conhecimento de todo esse conteúdo que está na íntegra. Um tchau e muito obrigado.